Bom dia, irmãos, nesta quinta-feira, dia 23 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia da igreja nos convida a meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O coração desse povo se tornou insensível. Ouviram com má vontade, fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Jesus está fotografando o fechamento voluntário à graça, que é o pecado contra o Espírito Santo. Nesse dia, podemos nos perguntar como nós somos por dentro. A que profundidade a palavra de Jesus penetrou em nós? Será que Jesus ficou na camada superficial do meu ser? Será que eu escancarei mesmo a porta do meu coração para Ele? Jesus penetra em nós, sobretudo através do silêncio, da oração e da provação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que lhe falas em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isto eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam, nem entendem. Desse modo se cumpre nele a profecia de Isaías: Por mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, nada vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os pudesse curar. Felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram, desejaram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje meditamos uma palavra muito forte de Jesus. Pois o coração deste povo se endureceu e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os pudesse curar. Por essas palavras, aparece claro que não é Deus que se fecha ao povo, mas somos nós que nos fechamos a Ele e não permitimos a Sua palavra de penetrar no nosso coração. Irmãos, toda vez que nos aproximamos de Deus, é necessário um ato livre, uma escolha interior bem clara. Eu quero ouvir. Eu quero caminhar com Deus. Eu quero ouvir a Deus. Eu quero que Ele seja o Rei e o Senhor da minha vida. Se faltar isso, irmãos, esta semente, esta maravilhosa semente, que a palavra, ela cai
num terreno árido, no meio dos espinheiros, cai no meio das pedras e nada acontece. E é exatamente dessa forma, com essa abertura, esse ato livre, que a palavra de Jesus pode penetrar em nós e pode nos mudar, nos moldar. Vice-versa, Jesus permanece à porta do nosso coração e bate. Mas Jesus não arromba essa porta. Ele não arromba o seu coração. A porta do teu coração tem uma só fechadura e ela só abre por dentro. Se você permanecer fechado, de nada adianta a chuva do amor de Deus. Nenhuma gota pode atingir o teu coração árido. Assim, irmão, você corre o risco de morrer à míngua, morrer por causa desse seu fechamento. Deus é sempre delicado quando se aproxima de uma pessoa. Ele sempre fala, se quiser. Se quiser me seguir, se quiser ser meu discípulo, se quiser vir atrás de mim. Mas nunca te arrasta ou te estraçalha, te obriga. É necessário querer caminhar com Deus. É necessário querer ir atrás de Jesus. Irmãos, é grande o risco de deixar passar a vida e virar as costas para Deus quase sem perceber. No começo nos perguntamos até que ponto a palavra penetrou em nós. Até qual camada do nosso coração ela conseguiu penetrar. Porque seria triste viver uma vida na superficialidade. De repente ir na missa todo dia, receber a hóstia consagrada, fazer o diário e nunca dar um passo interior. Nunca dar um passo rumo à santidade. Deixar que esta água bata em cima da pedra dura e lisa do nosso coração sem nada alcançar. É necessário, irmãos, parar um pouco e verificar se essa palavra atinge a nós também. Vamos refletir. Como é a minha atitude quando eu escuto um trecho da palavra de Deus? Eu tento me justificar, eu procuro o gancho que mais bate comigo, ignoro o convite à conversão. Concretamente, por exemplo, o que a palavra mudou em mim neste mês que passou? Vamos nos colocar esta pergunta muito realística, muito concreta, muito real. Vamos deixar hoje nesse diário um minuto de música sem palavras, para que cada um de nós possa refletir com maturidade e responsabilidade. A palavra está mudando algo em mim de verdade? Eu poderia dar algum exemplo do que a palavra mudou neste mês que passou? Ou eu devo reconhecer que ela correu como água em cima de uma pedra lisa e que nada penetrou em mim? Irmãos, não é para ficar tristes, mas para deixar o justo espaço, o justo lugar para a palavra, para que ela possa produzir em nós o que a semente contém. Vamos, portanto, deixar um minuto para refletir o que neste mês de verdade a palavra mudou em mim.
Continuando, irmãos, a nossa reflexão, podemos agora observar e nos perguntar: existe em mim abertura a Jesus, mas uma abertura profunda? Ou eu abro só um pouquinho do meu coração para Ele? Eu estou preocupado em não me deixar incomodar demais pela palavra? Será que digo a Jesus: peça-me tudo, Senhor, menos isso, isso e isso? Eu estou de verdade aberto à palavra de Deus na minha vida, de forma profunda, de forma comprometida? Vamos deixar ainda mais um minutinho para que possamos refletir sobre isso também. Irmãos, muitos de nós estão em missão nesses dias. Outros têm a missão do dia a dia. Será que eu escuto o que Jesus fala no meu coração diante das situações que me encontro a viver, que sou chamado a viver? Reflita um pouco. Por exemplo, Jesus me faz encontrar um irmão de rua. Será que antes de me aproximar dele, eu pergunto a Jesus no meu coração: Senhor, o que você deseja para essa pessoa? Senhor, o que você quer que eu fale para ele? Pode ser um breve momento, mas um momento de profunda escuta, para que não seja somente eu a falar, mas seja o Espírito Santo, o Espírito de Jesus que fala em mim. O mesmo pode acontecer com meu colega de trabalho, o meu amigo, ou um familiar, com o qual eu não tenho nunca coragem de enfrentar determinados assuntos, porque nunca enfrentei, porque tenho vergonha, tenho medo. Silencie o seu coração. Tente pensar quem hoje você vai encontrar e o que Jesus queria que você falasse para essa pessoa. Vamos silenciar um minutinho e vamos escutar o que Jesus fala em nós. Queridos irmãos, então, a partir dessas reflexões, vamos hoje tentar viver esse dia numa escuta constante de Jesus em nós, para que o nosso coração permaneça sempre aberto. Façamos este exercício hoje, mas também todos os outros dias. Lembre-se, Jesus inicia falando em parábolas, que quer dizer pelos acontecimentos cotidianos, pelas situações, por tudo o que acontece no nosso dia a dia.
E se você se esforçar e se acostumar a ouvir a sua voz interior, Ele vai te falar continuamente. Vai te consolar, te curar, como se fala nesse Evangelho, que agora vamos escutar mais uma vez. Queremos deixar, portanto, a nossa bênção, o desejo de paz para todos na escuta deste Evangelho. Paz e alegria. Paz e alegria a todos com Jesus no nosso coração. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que lhe falas em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isto eu lhes falo em parábolas, porque olhando não enxergam, e ouvindo não escutam, nem entendem. Desse modo se cumpre nele a profecia de Isaías: Por mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, nada vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os pudesse curar. Felizes são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram, desejaram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram.